Olá pessoal, professor João Simão de Ciências e Biologia, e nós vamos falar aqui sobre o roteiro 7 dos sétimos anos. Estamos numa sequência onde nós vamos ver esse roteiro que foi enviado. É um pouco tardio porque eu estava envolvido aí na nossa Olimpíada de Ciências, né, que concorrendo aí com o estado de São Paulo inteiro. Está um pouco atrasado, mas há tempo de vocês entenderem a matéria proposta, tá? Então vamos lá. Qual foi o motivo, ou seja, o título do roteiro, do trabalho? Então nós vamos ver o que? Fenômenos da natureza, onde está interligado com vulnerabilidade. E são fenômenos da natureza, coisas que acontecem sem a nossa vontade. É uma chuva, uma geada, neve que não temos, uma enchente e assim por diante. Então são fenômenos da natureza, onde não podemos controlar, a natureza que dita as regras, tá? E vulnerabilidade, a vulnerabilidade do que diz respeito aos fenômenos da natureza. Que é vulnerabilidade, onde as pessoas ficam expostas, podem se machucar e ir a óbito no que diz respeito a consequências dos fenômenos da natureza, tá? Então listei os principais, tá? E vamos começar com os mais comuns, priorizando a nossa região. Então vamos lá. Então, na nossa região, a maior incidência aqui são os raios. E são os raios? São descargas elétricas, e vocês já viram lá desde o quarto, quinto ano lá do Fundamental Ciclo 1, que é o encontro de nuvens onde tem cargas negativas e positivas que se chocam, e é como se fosse um fio encostando no outro. Dá aquela descarga e vai para algum ponto da natureza. Normalmente uma árvore, um prédio, se não tem para-raio, né? Ou se uma pessoa estiver descampada, ou seja, no campo, ou estiver na beira da água, que a água atrai essa descarga. E aí como que funciona? Bom, o raio tende a acontecer com é um curto-circuito gigante na atmosfera. Como acontece? Bom, quando acontece o raio, ele se encontra e tende a descarregar no solo, tá? E descarregando no solo, ele vai pegar principalmente uma árvore, como eu já disse, um prédio que não tem para-raio, uma pessoa descampada, tá? E é o que mais temos aqui na extensão tão grande territorial do nosso país, que é o Brasil. Então nós estamos colocando aqui Brasil, é o que mais existe. Então por ano, eu não vou falar os dados, não vou falar números, tá? Mas por ano muitas pessoas morrem com descarga elétrica, com raios, tá? Inclusive se um raio cai numa cerca, o gado que está perto acaba morrendo todos, né? Como já aconteceu, vimos em reportagens e tudo, né? Mas tem alguns detalhes bem interessantes aí sobre os raios que eu vou contextualizar. Por que eu vou contextualizar dessa forma? Porque eu sou um professor um pouquinho mais maduro e eu tenho muita experiência. Eu sou muito ligado, eu adoro a minha matéria, Ciências e Biologia. Então, o que acontece? Meus avós, eu cresci ouvindo que tinha, quando um raio caía em uma árvore, existia aí uma tal que alguém achava uma tal machadinha. Então, o que eles imaginavam, os meus avós, bisavós? Que aquela machadinha veio do céu e partiu a árvore. Eu achava isso uma tamanha de uma besteira. Hoje
eu já não penso mais assim. Hoje não. Há muito tempo eu já não penso mais assim. Por quê? Porque faz todo sentido. Só está sendo visto, olhado por ângulos diferentes. A ciência hoje olha por um ângulo lógico, sensato, que pode provar, e os meus antepassados, da meus avós, pelo um jeito mais leigo. Mas acontecia? Acontecia, sim. Então, como é que eu vou explicar, como é que eu vou contextualizar essa bendita dessa machadinha? Bom, acontece o seguinte, vamos interagir. Nós temos o vidro. Nós sabemos que o vidro é produzido originalmente com areia e um outro elemento parecido com a areia que é o silício. Em conjunto, em altas temperaturas, nós produzimos o vidro. Então vamos entender. Aí um raio cai em uma árvore. E nós temos raios desde 2, 3 mil volts até 10, 15, 20, 30 mil volts. Certo? Então vamos supor, um raio lá de 20 mil volts descarregou, né? Se formou nas nuvens, veio, descarregou, rachou uma árvore. Da árvore descarrega no solo. E esse raio, a temperatura ultrapassa 5, 6, 7, 8 mil graus Celsius de temperatura. Então veja bem, um raio cai numa árvore, racha ela e descarrega no solo. O que tem no solo? Terra, areia. Então, o que pode acontecer ainda? Pode estar acontecendo e acontecia naquela época dos meus avós. A temperatura, sobrava a temperatura o suficiente para derreter um pedaço, uma parte da areia em volta da árvore, formava um pedaço de vidro opaco. E os meus avós achavam, naquela época, eles iam lá, depois do raio, via a árvore caída, quebrada, achavam, pegavam, olhavam, falavam, nossa, isso caiu do céu e rachou a árvore. Não, o raio caiu do céu, rachou a árvore, descarregou na terra com altíssima temperatura, derreteu parte da areia, transformando em um vidro opaco. Essa é a machadinha, tá? Se vocês jamais, eu acho que ouviram falar isso, formados em ciências e biologias, em ciências biológicas aí recentemente, eu acho que não vão saber disso, que isso é uma memória minha, pela minha idade, pela minha história de vida, que eu conheço e posso relatar e posso provar se for preciso. Tá? Então isso não é uma teoria, isso é cientificamente comprovado. Tá? Então isso é uma descarga elétrica. Outra coisa que é interessante saber sobre os raios. Estou falando aqui da nossa região, tá? Que atinge toda a nossa região. Outra coisa interessante em saber. Bom, eu vejo um clarão, dali a pouco eu ouço um estrondo chamado de trovão. Ah, mas a maioria das pessoas acham que raio é uma coisa e trovão é outra. Não, são exatamente a mesma coisa. O raio, ao se encontrar, dá a descarga elétrica e provoca um barulho, um estrondo enorme. Mas então por que nós vemos o claro do raio para depois ouvir o trovão? Primeiro é o raio, depois o trovão? Não, é o mesmo. É que vamos pensar, vamos imaginar. Nós sabemos a velocidade do som e a velocidade da luz, não é? Então é claro que a velocidade da luz a gente vê quase que instantaneamente assim que acontece um raio.
o som desse estrondo vem depois, de acordo com a distância. E vamos aprender. A hora que estiver chovendo, que você vê um clarão, é o relâmpago, o raio. Você começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Bum! O trovão. Isso quer dizer que esse raio, essa descarga elétrica aconteceu a mais ou menos 5 km de distância. Se no próximo raio, relâmpago, você contar e contar até 3, está vindo, está chegando perto de você. Se você no próximo você contar, está contando até 8, 9, está se distanciando, certo? Porque velocidade da luz é uma, velocidade do som é outra, por isso que não tem acasalamento, ou seja, não tem junção, por isso que o relâmpago chega primeiro e somente depois chega o trovão. Porque conforme essa descarga acontece, o barulho é muito alto. Se tiver no mesmo quarteirão que você, chega-se a ficar surdo, tá? Se estiver muito perto, certo? Então, esse é o primeiro fenômeno que nós estamos vendo aqui. Mas vulnerabilidade, mas mata pessoas? Sim, como eu já disse. Vai a óbito aí várias pessoas durante todo o ano com descarga elétrica, só que ninguém dá muita atenção, certo? Tudo bem, vamos para o segundo item aqui. Enchentes. Enchentes acontece com a chuva torrencial muito forte, que acontece muito rápido. Mas eu nunca vi uma enchente aqui em Votuporanga. Eu vejo na calçada, como dizia meus avós, um cavalete d'água ali, ó, tá? Mas logo passa, tá? Mas nós vamos um pouquinho mais além. Vamos imaginar a nossa capital, São Paulo. Nós temos na capital de São Paulo duas marginais muito importantes. O que é marginal? Uma rodovia segue o leito de um rio. Nós temos as duas marginais, que são a Marginal Tietê e Marginal Pinheiro. Por que essa rodovia segue? Por quê? Porque está no mesmo plano, é mais fácil de rodar, não tem sobe e desce. E aqui, o nosso relevo, a nossa montanha é longa. Votuporanga está aqui em cima de uma grande montanha, por isso que é chamado o vento das brisas, alguma coisa assim, mas é uma montanha muito longa e chegando mais perto do nível do mar. Então lá na capital de São Paulo, nos bairros as montanhas são pequenas, tanto que em alguns lugares para subir tem que pôr primeiro e acelerar. Então, mas por que eu estou dizendo isso? Então, porque as pessoas usam as marginais para locomoção rápida. Por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver? Tem a ver com enchente. Por quê? Todo rio, riacho, existe algo chamado de vazão, ou várzea, ou vajão, que significa a mesma coisa. Para que isso? Eu tenho nível do rio, do córrego, do riacho. Quando há uma chuva muito forte, transborda e alaga a várzea. Hoje é várzea, né? A gente falava antigamente vajão, tá? Alaga a várzea. Então o que aconteceu em São Paulo? Aconteceu em São Paulo que as rodovias de acesso rápido, tanto na Marginal Tietê, tanto na Marginal Pinheiros, é ao lado do rio, do riozinho, dos rios. Outra coisa, conforme a poluição, ao assoreamento, ou seja, vai ficando, o sedimento vai se decompondo, vai ficando no fundo, vai ficando mais raso. Ou seja, uma chuva torrencial muito rápida, vai acontecer o quê? Um alagamento muito mais rápido. Por isso que constantemente nós estamos vendo nos noticiários: alagou Marginal Tietê, alagou Marginal Pinheiro. Por quê?
Porque essa água sobe e alaga automaticamente a várzea. Ah, mas a culpa é da água, da chuva torrencial? Não. A culpa é do homem. Por que construiu tão perto? Nós temos que respeitar o limite da várzea, a vazão natural dos rios, riachos, para que quando tem uma chuva muito forte, tenha vazão, depois vai escorrendo vagarosamente e vai embora a várzea, fica ali úmida e volta ao seu normal. Como lá tem rodovia, prédios, casa, o que acontece? Acontece o seguinte: todo ano na época da chuva nós temos enchentes, principalmente na Marginal Tietê e na outra marginal. Por que isso? É o homem, o ser humano que invadiu o lugar natural, o espaço natural do ambiente. Marginal Pinheiros, né? Marginal Tietê, Marginal Pinheiros. Porém, o homem que invadiu, então se alaga, fica quieto, não reclama. Esses tempos, o ano passado, alagou até a CEAGESP. Ah, mas por quê? Nossa, estragou tanta fruta. A CEAGESP foi construída no ambiente várzea. Então, não adianta o homem lutar e culpar a natureza. O culpado somos nós, tá? Dessas enchentes. Bom, mas aqui tem óbitos. Sim, de vez em quando alguém tenta ser herói, atravessar uma rua com uma enchente muito rápida e acontece sendo arrastado, levado pelo bueiro, depois de 2, 3 dias acha lá embaixo, 2, 3, 5, 10 quilômetros lá embaixo. Há meia dúzia de óbitos aí por ano com enchentes. Mas o de mais grave acontece com tudo isso não são as enchentes, porque as pessoas, até o Jô Soares uma vez ficou em cima do teto do carro esperando um resgate, faz muito tempo, vocês nem eram nascidos, tá? Então as pessoas, aí pela enchente são poucos óbitos, estou explicando por que acontece, tá? Mas aí ligado a enchentes tem os desmoronamentos. O que é o desmoronamento? Bom, é uma aglomeração tamanha de pessoas construindo em lugares proibidos, sem o aval da Secretaria de Obras da Prefeitura, tanto de São Paulo, tanto das cidades satélites que envolve São Paulo, né? Que eles vão construindo uma casa em cima da outra nos morros. O que acontece? Com muita chuva, esses morros vão ficando encharcados. Constantemente nós temos desmoronamento. Aqui no estado de São Paulo é a principal causa de óbitos. E de repente a pessoa está dormindo, vem um pedaço de uma montanha e soterra 2, 3, 4, meia dúzia de casa, um quarteirão inteiro, um predinho de 4 andares inteiro, levando a óbito várias pessoas. A culpa é da natureza? Não! A culpa é do homem, que vai lá e constrói sem critério nenhum, sem aval, sem assinatura do engenheiro, sem autorização do departamento cabível ali da Secretaria de Obras da Prefeitura. Vão lá e vão construindo. E aí o que acontece? Quando há um desmoronamento, coitadinho, claro que a gente não quer que aconteça mal para ninguém. Mas a pessoa está sabendo dos riscos, né? Vai construir uma casa numa encosta, a pessoa está sabendo que aquilo com muita chuva pode desmoronar e soterrar. E é isso que acontece, a gente vê isso todo ano na televisão. Enchentes, poucos óbitos, mas desmoronamento, muitos óbitos. Tá? Isso tem a ver com o quê? Com a vulnerabilidade, onde as pessoas são vulneráveis a esse fator. Tá? Aqui mais é no nosso estado. Tá? Bom, depois aí nós vamos falar de outros, e aí que nós temos aqui os furacões ou tufões, todo mundo já assistiu o filme, né? Tal.
Acontece mais lá na parte central dos Estados Unidos, porque tem um corredor onde não tem montanhas protegendo nem de um lado nem de outro. Acontece muito esses furacões, tanto que as pessoas têm abrigos, onde quando tem a previsão de furacões, elas se escondem, se fecham, destrói tudo, mas a maioria sobrevive, né? Então são furacões ou tufões, acontece muito aqui. Aqui aconteceu esse ano, sim, uma instabilidade aí, uma baixa pressão lá no sul e pegou quase que o estado inteiro. Então como que isso acontece? Nós estamos com calor lá no sul, o tempo tava com calor. Lá em torno, vamos supor aí, eu não lembro a temperatura, mas 30, 32 graus. De repente vem uma frente fria. Então é a frente fria que provoca o vento e vem a toda velocidade? Não, é a baixa pressão, ou seja, a região onde está quente que puxa a frente fria com muita velocidade, chamada de zona de convergência, ou seja, onde a baixa pressão quente puxa muito rápido essa frente fria, provocando ventos aí de 80, 100, 120 km por hora. Arrasou lá no Rio Grande do Sul, várias cidades, não é? Vocês viram isso aí aconteceu, está com duas, três semanas aproximadamente, tá? No que diz respeito aqui, eu estou falando no que diz respeito a furacões, tá? Dificilmente acontece aqui no Brasil. Depois nós temos o tsunami, que é interligado aqui a terremotos. Então, se acontece, nós temos placas tectônicas e temos aí, não importa onde, até embaixo do mar, em terra. Então, os geólogos aí sabem dizer, tem um mapa específico explicando aí, em geografia tem, explicando, nós estamos bem em cima de uma placa, então nós não estamos nas emendas ali de uma placa e outra, como o Japão, por exemplo, né? Então, nessas emendas onde se encontram duas placas, onde há constantemente terremotos. Então, esse terremoto, se acontece perto ou no leito do oceano, vai causar o quê? Tsunami. Terremoto pode haver vulnerabilidade? Pode matar? Sim, pode cair um prédio, uma casa, tá? E haver óbitos. Mas o tsunami normalmente não se vê. Tem sensores, mas não é no mar inteiro. Ninguém vai prever onde é que vai acontecer. Quando acontece, já foi. Então, o tsunami, quando tem uma calmaria, tem até um filme que mostra isso. Tem uma calmaria quando de repente tem ondas aí de 20, 30 metros. Imagina isso! 3 vezes mais alto que 3, 4 vezes mais alto que a minha casa, da altura de um prédio de 4 andares. Vem uma onda gigante e leva tudo que tem no litoral até na parte mais alta. Aí a vulnerabilidade é alta? Sim, altíssima, porque pega todo mundo de surpresa. A maioria, né? Na maioria das vezes pega todo mundo de surpresa, igual aconteceu no Japão. Teve um terremoto lá no mar, veio tsunami, vocês lembram? Acho que uns 2, 3 anos atrás, né? O que aconteceu? Destruiu até uma usina nuclear e aquela região ficou toda contaminada, né? E os japoneses são rápidos, reconstruíram tudo rapidinho, né? Então é isso, ó, tsunami e terremotos, né? Estão mais ou menos aqui interligados, né? Então, essa questão de fenômenos naturais, eu coloquei aqui os principais. Eu não vou colocar aqui meteorito, porque meteoro é quando está no espaço. Depois que cruza e entra na atmosfera, muda o nome, chama-se meteorito. Eu nem vou falar meteorito porque isso aí aconteceu agora lá, se eu não me engano, acho que na Alemanha, alguma coisa assim, Hungria, lá que passou um até chegar no chão, se desfez, mas quebrou algumas vidraças de prédios, tal, né? E a outra que temos aí
em registro, que já não é mais teoria, é uma constatação científica de um grande meteoro que caiu na região do México, né? Parte em terra, parte no mar, que houve a extinção dos dinossauros. Mas isso aí, hoje tem monitoramento 24 horas por dia em todas as estações aí de monitoramento do céu, né? Então isso aí dificilmente aconteceria. Se uma rocha possa entrar na atmosfera e cair com tanta força para haver um estrago em algum local, eles vão dar um jeito de destruí-la com um míssil aí antes que isso aconteça, né? Então por isso que eu nem vou perder muito tempo falando aí em meteorito. Lembrem-se, tá? Meteoro está no espaço, entrou na atmosfera, meteorito, tá? Coisa rara. Existem os pequenos? Sim. Aí que adentram constantemente a atmosfera terrestre e conforme a velocidade que entra com atrito com o ar, a temperatura aquece tanto que se desfaz em cinza e desaparece na atmosfera, tá? Bom, eu acho que está explanado no que diz respeito a fenômenos aí da natureza, né? E a vulnerabilidade envolvendo isso. Eu estou seguindo a BNCC, não está às vezes casando, dando certo com as mesmas, com o mesmo segmento lá do centro de mídia, mas vocês não estarão perdendo nada no que diz respeito a isso. Porque se eu chego primeiro aqui, eles estão com outro assunto lá. De repente eu já falei esse assunto, a semana que vem eles vão falar esse assunto aqui. Como aconteceu agora, por exemplo, falaram dos biomas. Quem sabe aí o roteiro 9 a gente vai falar do bioma, porque o roteiro 8 já foi enviado, tá? Tá com a equipe gestora da escola. Tudo bem? Bom, eu acho que é isso. Se ficou alguma coisa relevante que eu deixei de comentar, na próxima aula eu vou fazer esse comentário com vocês, tá? Eu demorei um pouquinho, peço desculpa, porque eu demorei, vocês receberam acho que a semana passada o roteiro, somente agora estou produzindo essa videoaula, mas acho que ficou bem esclarecido, né? Teve uma aluna que me mandou aí algo somente sobre os relâmpagos, os raios de descarga elétrica, e não é só isso, né? Nós temos muitas coisas aqui e muitas coisas relevantes, né? Principalmente aqui na parte do Brasil, não é? Que são que raios, enchente, desmoronamento são os principais, né? Depois furacão é muito difícil, tsunami, terremoto é muito difícil. Isso aí já é nível mais do globo terrestre. Tá bom? Então eu acho que é isso. E prazer estar com vocês aí em mais uma videoaula. E talvez dia 8 do mês seguinte estaremos juntos na sala de aula novamente, se tudo der certo, né? Não vejo a hora disso. E um abraço a todos e foi um prazer produzir essa videoaula para todos vocês, tá bom? Até mais, até a próxima!